E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Léo e esse é o Programação Simples. Hoje é o primeiro vídeo de uma playlist que eu estou criando em que eu vou tentar integrar ou usar o meu conhecimento de programação para facilitar a minha vida em relação ao aprendizado de idiomas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou integrar o Python com o Anki, que é um software de flashcards que eu uso para aprender novos vocabulários. Então, espere dentro dessa playlist que você aprenda a fazer web scraping com tabelas, usar expressões regulares ou regex para limpar a base de dados, manipulação de dados com pandas e também N outras coisas. E principalmente a manipulação do pacote para poder integrar o Python com o Anki, beleza? Então fica aí com essa primeira aula em que eu vou ensinar para vocês como coletar a base de dados fazendo web scraping no Python. Vamos lá? Nessa primeira aula a gente vai ver então como que nós fazemos para fazer web scraping aqui no Python. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é coletar a base de dados que a gente vai precisar para poder montar o nosso dicionário de dados e com as traduções, os exemplos e tudo para passar para o Anki, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer? Então, pessoal, os pacotes que a gente vai precisar aqui nessa aula são o BS4, o Pandas, o Requests, o Selenium e o Re do Regex, beleza? O que a gente vai fazer aqui então primeiro? Se você não tem algum desses pacotes, você vai digitar aqui no cmd o pip install e o nome do pacote, Selenium, Pandas, etc. O que vai ser feito aqui hoje? Bom, primeiro a gente vai instalar os pacotes, né? Nesse caso eu vou instalar especificamente, mostrar para vocês o Selenium, que é o que a gente vai usar nessa aula para poder fazer o web scraping da nossa base que vai ser usada no Anki. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui vai ser, de fato, instalar o Selenium com o pip install. Selenium. Depois, você precisa pegar o driver do Selenium para poder fazer ele operar no seu navegador de forma automática. Você vai pegar aqui nesse site. Esse site aqui é nada mais do que o site principal aqui do Selenium Python. E aqui vai ter o link para você pegar os drivers de cada um dos seus navegadores. Como eu estou usando o Chrome, eu vou mostrar para vocês aqui como que faz para o Chrome. Você vai clicar aqui no Chrome, vai escolher a sua versão do Chrome. Eu vou usar o 89, porque o meu Chrome é 89. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você vai ver aqui a versão 89. Vem aqui, baixa o driver 89. Escolhe seu sistema operacional. O meu é o Windows, então eu vou baixar aqui. Eu vou abrir aqui e vou extrair ele. Depois eu vou ter esse executável aqui. Onde que eu vou colocar esse executável para o Selenium funcionar? Eu vou vir aqui, copiar esse executável, em disco local C, Windows. Aqui eu vou colar o nosso Chrome Driver. Fiz isso, deixei aqui o Chrome Driver, o Selenium já está pronto para ser utilizado, beleza? Pessoal, não se preocupem com os sites que eu estou usando aqui, eu vou deixar para vocês no meu grupo do Telegram o script aqui com o link dos sites que nós vamos acessar aqui ao longo dessa aula, beleza? Não se esqueça de entrar no grupo. Agora que a gente baixou e colocou o Selenium, o driver para o Google Chrome, bom, nós vamos carregar essas livrarias aqui. Estou carregando o Pandas, o Selenium e os outros que eu já havia comentado. E aí, pessoal, bom, para montar o nosso dicionário, a gente precisa encontrar uma fonte dos dados para montar os cards. E aqui eu vou pegar uma tabela que tem no site do Wiktionary, que é, como eu quero usar para aprender idioma, né, integrar o Anki e o próprio Python, eu vou pegar as palavras mais frequentes do inglês, nesse caso. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui no Chrome, vou escrever frequency list, escrevi isso aqui, e a segunda opção aqui, Wiktionary. Aqui vocês vão escolher o idioma que vocês querem. Como eu quero o inglês, e eu quero aprender as 1000 palavras mais frequentes do inglês, eu vou clicar aqui, de 1 a 1000, e eu vou ser remetido para essa tabela aqui. E são essas palavras que eu quero montar o meu dicionário, o meu deck do Anki, para poder usar e aprender o idioma novo. Porque o ideal é você aprender primeiro as palavras que são mais utilizadas, que é uma forma de você
aprender mais rapidamente aquele idioma, que é o que eu vou deixar aqui no card um colega meu que é professor de... Ele é poliglota e ensina como você aprender idiomas. Ele usa uma dessas técnicas para você aprender mais rápido o idioma e integrando ao Anki, beleza? Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu vou pegar essa base aqui, que tem os dados do inglês, e vou criar uma URL aqui, eu chamei de URL essa variável, e entrei aqui, copiei essa URL e colei aqui. Essa vai ser a URL que nós vamos fazer o web scraping da tabela, dessa tabela aqui, beleza? Então, criamos essa URL aqui agora. Depois disso, o que a gente tem que fazer? Nós vamos configurar o Selenium para poder fazer o scraping daquele dado. Como que nós fazemos? Bom, antes de mais nada, de configurar o Selenium, a gente precisa entrar aqui. Você vai entrar no Chrome ou no Firefox ou em qualquer navegador que você tenha, você vai dar um F12 na página que você quer, vai vir aqui em selecionar um elemento e vai procurar selecionar a tabela. Olha aqui, eu selecionei a tabela e aqui apareceu Table. Tá vendo que ela está marcada? E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, clico com o botão direito, Copy, copiar XPath. Vocês vão copiar isso aqui, que é para fazer o Selenium coletar de fato a tabela. Então pronto, a gente copiou aquilo, está salvo. Eu vou criar o meu driver do Chrome com o Selenium. Então eu chamo de driver é igual webdriver.chrome, porque o meu navegador é o Chrome. Pronto, ele vai abrir aqui no modo anônimo, se vocês observarem, um navegador do Chrome automatizado. Agora eu vou usar o driver para pegar aquela URL que a gente criou aqui, ó. Então o que eu escrevo? Driver.get e o link do site que eu quero fazer o scraping. Então eu vou dar driver.get, a URL que eu criei. Depois eu dou um implicit wait, eu escrevo driver.implicit wait, para ele esperar 5 segundos antes de procurar um elemento que eu quero que ele encontre. Então eu vou fazer isso aqui, olha só. Ele já carregou a página aqui, automática. E aí, como que eu vou coletar os dados? Eu vou escrever data, que é os dados que a gente quer coletar, vai ser igual driver, né? Ponto, find element by XPath, que é o que a gente copiou anteriormente aqui, ó. A gente copiou o XPath, que é basicamente ele está informando no site onde está o dado que a gente quer. E aí você vai colocar aqui entre aspas o XPath que está copiado aqui. Eu vou mostrar para vocês o que está copiado aqui para mim, ó. É a mesma coisa, beleza? Então eu apaguei isso aqui, criei essa data, pronto. Ele encontrou aquele elemento. Agora o que eu tenho que fazer? Eu preciso retirar o HTML daquela tabela. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar, ainda usando o Selenium, eu vou escrever aqui corpo em HTML da minha tabela, vai ser igual a data, porque eu peguei criei essa variável de data aqui, ponto, get attribute. Aí o atributo que eu vou querer aqui, que é o que eu estou especificando, é alter HTML, que é para coletar o HTML daquele ponto na página que eu quis. Então eu vou dar um Shift Enter aqui, ele coletou o HTML, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Corpo em HTML, ó. Isso aqui embaixo, que saiu no output, é o HTML do que a gente quer. Só que a gente ainda precisa limpar isso para fazer a tabela. Como que a gente vai fazer agora para poder limpar? Primeiro a gente vai passar o Beautiful Soup para dar uma limpada. Primeiro ele vai dar uma parseada nesse HTML, vai organizar melhor esse HTML para a gente. Então eu vou escrever aqui soup igual a Beautiful Soup e eu vou pegar aquela variável que a gente criou que se chama corpo HTML e aí eu vou dar um vírgula e escrever HTML parser, que é o parseador do Beautiful Soup que eu vou usar aqui. Ele já rodou. E aí, dado que eu dei aquela mini limpada ali no HTML, eu quero encontrar uma coisa específica dentro de todo esse HTML aqui, que é a tabela que eu preciso. Então eu vou dar tabela é igual a soup, que é a variável que eu criei antes, que já está parseado HTML, dot find, e aqui o nome vai ser table. Por quê? Porque se vocês olharem aqui no HTML, o identificador da minha tabela se chama table. Então eu vou colocar para ele encontrar
esse elemento chamado table. Então depois eu vou escrever, mostrar para vocês como que está agora o HTML que a gente quer. Olha só, ele já está bem mais limpo que o primeiro, certo? Mas eu ainda preciso tirar esses elementos aqui de HTML, eu só quero o que está dentro dos HTMLs. E como que eu vou fazer essa última limpeza? Daí eu vou colocar o pandas para ler esse HTML e retirar dele a tabela que a gente quer. Beleza, pessoal? Então, pessoal, se vocês estão gostando dessa aula, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo e deixar aqui nos comentários qual é o idioma que vocês estão querendo aprender, ou se vocês estão querendo aprender apenas a fazer o web scraping para coletar os dados de uma tabela, beleza? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer esse estágio final de coleta dos dados? A gente vai colocar aqui, bom, eu chamei o nosso elemento de base, vai ser pd de pandas.readHTML. Esse é o comando para você ler o HTML que já está limpinho pelo Beautiful Soup aqui. O que a gente vai colocar aqui? Dentro da sintaxe desse readHTML, a gente vai colocar a nossa tabela, só que ela tem que ser transformada em string antes. Então eu boto str para transformá-la em string, texto, a tabela, vírgula, e aqui, bom, a nossa tabela ela tem um título e está na linha 0. Então eu botei header igual a 0. Fazendo isso, pronto, eu criei aqui. Bom, pessoal, depois de fazer isso, agora nós vamos ver o resultado final desse scrapping de tabelas com o Beautiful Soup e o Selenium. Vou dar base.head. Tá aí o que a gente quis. Olha só que beleza. Então, pessoal, a gente tem aqui os 3 elementos que a gente queria. É o ranking, a palavra, que é o principal, e é o número de vezes que ela aparece em determinado elemento aqui. A contagem dela. Beleza? Mas o que me importa mesmo é só a coluna palavra. Então eu vou limpar isso aqui mais. E como que eu vou fazer isso? Eu vou manter só essa coluna aqui. Como no Python a contagem sempre começa no 0, essa aqui é a coluna 0 e essa aqui é a coluna 1. Então eu quero manter a coluna 1. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um comandozinho do pandas para localizar só essa coluna. Eu vou escrever base, vai ser igual a base.iloc, que é localizar por posição. Vou dar aqui entre colchetes, eu coloco 2 pontos. Isso aqui significa que eu quero pegar todas as linhas, vírgula, a coluna que eu quero pegar, ou seja, a coluna 1. Agora eu vou rodar para ver a base. Pronto, montei a minha base aqui. Eu tenho uma série do pandas. Só que tem um probleminha aqui, olha só. Eu tenho aqui palavras como, por exemplo, I or I ponto, que é a mesma coisa. Quando eu for introduzir isso aí no Google Tradutor para poder montar o nosso deck do Anki, isso vai dar um problema. Então eu preciso limpar isso daqui para os elementos que se repete, ó, se repete no primeiro, que é o I, e no A também. Eu quero só a primeira palavrinha aqui, que é o I. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar agora o regex para poder filtrar esses dados. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou transformar primeiro essa base numa lista. E agora a gente vai usar o regex para limpar os dados. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Com o regex, eu vou criar o meu compilador para poder limpar essa base. E vai ser o quê? Re de regex, que é o nosso pacote aqui do regex, ponto compile, e daí eu vou botar o regex que eu quero. O que eu quero filtrar aqui? Como é que vai funcionar isso aqui? Antes da string eu boto um R que significa raw, para ele ignorar esses elementos especiais aqui de uma string. E o que eu quero aqui primeiro? O que isso está significando? Essa barra W significa para ele pegar palavras. Eu quero que ele pegue uma sequência de palavras. O asterisco significa 0 ou mais vezes que isso tem que se repetir. E depois ele vai pegar o apóstrofo 0 ou mais vezes também. E aí, novamente, ele vai pegar uma sequência de palavras 0 ou mais vezes. Por quê? O que está acontecendo aqui? Eu quero filtrar esses probleminhas aqui, olha só, vou dar aquele exemplo inicial. Aqui eu tenho palavras, espaço, palavras. Então, ele não vai entrar aqui, eu só vou pegar essa primeira parte, porque ele não está seguindo essa sequência específica aqui. Ele vai pegar a primeira parte e o resto ele vai abandonar. Se fosse aqui um apóstrofo, como no caso aqui, deixa eu ver, no caso do I am, então ele vai pegar I, que é uma palavra, que se repete uma ou 0 nenhuma vez, ou 0 ou mais vezes.
depois o apóstrofo, que se repete 0 ou mais vezes, e depois o M, que é a palavra que se repete 0 ou mais vezes. Entendeu? É isso que está fazendo aqui no compilador. Agora, para coletar isso, fazer essa limpeza, eu vou criar uma lista vazia, que vai se chamar palavra. Eu chamei ela de palavra. E aí, aqui vai ser o seguinte, como que a gente vai limpar esses dados? Eu vou colocar para cada observação nessa lista que eu chamei de lista, ou seja, o range vai ser de 0 até o tamanho dessa lista. Essa lista tem 1000 palavras, então vai ser de 0 a 1000. É a mesma coisa, que eu colocasse range 1000 aqui. O que eu vou fazer? 2 pontos, eu vou adicionar, vou dar um append, né? Inserir naquela lista vazia o resultado daquele compilador. Vai ser compilador.search, ele vai procurar aqui, com esse regex aqui do que eu montei no compilador, em cada linha dessa lista aqui, né, que eu chamei de i, então ele vai fazer para, nesse caso aqui, por exemplo, o 0 dessa lista é you. Ele vai, então, lista 0, ele vai pegar o you, lista 1, que é esse daqui, ele vai pegar só o i, porque eu estou fazendo aquele regex, eu vou colocar o compilador.search, lista i, .group. O group basicamente o seguinte, o search ele vai procurar, o group ele vai trazer o resultado. Então, search ele vai achar, por exemplo, i aqui no meu elemento 1, e o group vai fazer ele de fato retornar aquele resultado para eu colocar na minha lista. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou colocar isso aqui, vou rodar, rodei isso aqui, pronto, já montei a minha lista limpa aqui, que vai se chamar palavra. Olha só, tá pronta a minha lista, olha só, o you tá normal e o i mudou, né? Eu tinha i, traço, i, espaço, or, sei lá o que, or i, ponto. Agora só tem um i, que é para inserir depois no Google Tradutor e ficar tudo corretamente, beleza? Então aqui, ó, eu não tive alterações que prejudicassem os resultados e removi aqueles problemas que eu ia encontrar mais para frente. Depois de fazer isso tudo, pessoal, então o que a gente fez aqui? A gente coletou a base, transformou essa base em um data frame, pegamos esse data frame, transformamos em uma lista, limpamos aqueles resultados e agora eu vou fazer o caminho inverso, eu vou voltar e transformar de novo numa série do Pandas para salvar ela em um arquivo XLSX, para que depois a gente consiga usar esses dados, né? Porque isso aqui são só as palavras no idioma original, que é o inglês no meu caso. No seu, eu não sei qual idioma você vai usar, ou se você vai usar, só vai montar essa tabela para outra coisa. Eu vou precisar dessas tabelas para poder inserir depois no Google Tradutor na aula seguinte, e aí coletar tanto a tradução quanto os exemplos dela para montar o deck do Enki, beleza? Então, pessoal, como que eu vou fazer isso agora, né? Eu já tenho a minha lista com os resultados que eu queria. Agora eu vou transformar isso aqui numa série do Pandas para poder exportar em Excel, beleza? Então, como que eu faço isso aqui? Eu boto fonte final é igual pd.series, e aqui eu vou pegar a lista que eu quero transformar numa série, que é a lista que se chama palavra, e o nome dessa lista, né, da nossa nova série, vai ser 1000 palavras. Pode ser 1000 palavras em inglês. Então eu fiz isso daqui. Se vocês olharem aqui, ó, vou dar o resultado, tá aí. Temos as nossas 1000 palavras agora transformadas numa série. E agora, para exportar para o Excel, você vai escrever fonte final, né? O nome da sua base, independente de qual seja, ponto to Excel. Isso aqui é um comando do Pandas, então você vai colocar, tem que estar com o Pandas carregado aqui, e aqui você coloca a pasta que você quer colocar os dados. Eu coloquei nos meus documentos aqui e o nome da minha fonte vai ser fonte final. Não foi muito criativo, mas é isso. Vou exportá-la aqui para o Excel para vocês verem. Pronto, o resultado está feito. Vamos aqui nos meus documentos. Vamos abrir aqui, ó, fonte final.xlsx. Está aqui montado. A gente montou a nossa base que vai ser usada para poder aprender um idioma novo. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Eu tentei mostrar para vocês aqui como que a gente coletava uma base de dados da internet para poder integrar depois com o Anki. Nós vamos usar essa base aqui na próxima aula para poder coletar tanto a tradução daquela palavra quanto os exemplos e a definição daquela palavra no idioma original, porque é assim que a gente vai usar no Anki para poder aprender aquele idioma novo, beleza? Então,
Então fica aí, não se esqueça de se inscrever no canal e fica atento para a próxima aula. Até mais!